Namaskar. Hoje eu vou falar acerca do terceiro chakra. O terceiro chakra é chamado de Manipura Chakra ou de plexo equíneo. Esse plexo equíneo está ligado à relação de calor, de fogo. Esse chakra se encontra no umbigo. A sua forma, ela é triangular, com vértice para cima. Sua cor é o vermelho. E o elemento, como eu disse anteriormente, que é o equíneo, é o fogo. No entanto, isso varia muito de acordo com a filosofia, de acordo com a religião, de acordo com quem escreve acerca e estuda acerca desse chakra. Vai depender da escola, enfim. Mas aqui nós estamos estudando chakras à luz do Tantra, que é uma linha ou uma escola que trabalha o estudo dos chakras a partir das formas e cores que nós estamos estudando. Nós já sabemos que cada chakra está conectado a uma glândula endócrina e esse chakra se relaciona com as suprarrenais. As suprarrenais, elas ficam um pouco acima dos rins e também com o pâncreas, que fica abaixo do estômago. A sua função, a função desse chakra é de controlar o fogo, o calor no corpo e também controlar um pouco da nossa energia física. Cada um dos chakras vão trazer aprendizados diferentes para a gente. Esse terceiro é o mais estimulado por todos nós. Por quê? Porque a nossa cultura está muito voltada, muito propensa a dar estímulo a esse chakra. Esse chakra, nele estão a maioria das nossas propensões, das propensões que nos afetam. Ele está ligado ao processo evolutivo que passamos, o nosso processo de evolução. Então, ele vai transitar, na verdade, de um estágio primitivo. Quando eu digo primitivo, eu digo instintivo, até os mais variados estados emocionais, para que o indivíduo consiga experimentar emoções mais sutis, mais puras. Então, ele precisa aprender a se relacionar com os seus conflitos, e isso tem a ver com os chakras inferiores. Então, quer dizer, na verdade, esse chakra vai fazer o quê? Ele vai nos preparar para alguma coisa que nós encontraremos no próximo chakra, do próximo para o próximo, e assim sucessivamente. A gente tem que entender que a gente está saindo da era de Aquário. Então, se a gente está saindo de uma era, a gente está no processo de transição. E essa transição, para a gente, é do terceiro para o quarto chakra, ou seja, nós vamos trabalhar outras propensões. O que significa isso? Na minha opinião, é que a gente está sendo influenciado agora pelas proporções desse terceiro chakra que nós veremos quais são. Por isso que é muito importante que a gente mantenha equilíbrio. Para quê? Para que a gente possa penetrar, conhecer, entrar em um estado de consciência mais puro. A palavra certa é mais sutil. Sobre o que eu estava falando acerca de ser do calor, do fogo, a gente precisa desse calor. A gente precisa desse fogo, mas a gente precisa controlar. A gente não pode deixar que ele fica enlouquecido, porque, por exemplo, na nossa região abdominal, se ela estiver recebendo muito elemento, muita energia de alimentos estáticos, ela vai causar um desequilíbrio no Manipura Chakra. Sendo assim, vai ser um desequilíbrio de toda a parte física, emocional do ser humano. Deixa eu ver outro ponto. Esse chakra possui 10 propensões, ou 10 vítrες, ou 10 emoções, que devem ser transcendidas. Por quê? Porque elas não nos trazem orgulho, nenhum orgulho. Elas não nos trazem verdade, não nos trazem harmonia. Elas precisam ser trabalhadas, porque elas acabam minando o nosso equilíbrio, desalinham nossas propensões, pois as emoções, os vítrες existentes nesse chakra faz que os seres humanos
consigam produzir e fornecer energia para um desequilíbrio emocional. E isso acarreta muitas doenças, porque quando a gente está desequilibrado emocionalmente, a gente acarreta uma série de doenças físicas. Então, falar um pouco dessas propensões. Vamos lá, vamos falar da timidez, da vergonha. Se a gente começar a observar, por exemplo, crianças, a gente vai ver, crianças tipo de 4, 5 anos, a gente vai ver que a criança, ela não tem timidez, ela é livre desse conceito, mas com o tempo, com a influência dos adultos, com o meio que ela vive, ela vai aprendendo a criar preconceitos. Os conceitos que são impostos pela sociedade. E aí ela vai ter tolhida a sua liberdade, a fazer questionamento acerca de determinadas posturas, de determinados olhares que vai deixar de ser puro, entende? Então ela perde a liberdade, ela perde a sutileza, ela perde o adorno da sinceridade. A timidez traz embutida nela a vergonha de ser quem é às vezes. E a vergonha e a timidez, às vezes, faz com que a gente paralise o processo de evolução, paralise o nosso autoconhecimento. Ela nos impõe um modelo muito rígido, porque há muita comparação. Então, isso vai fazer com que a pessoa perca a sua espontaneidade, a sua atitude. É claro, lógico que a gente não vai sair por aí expondo o corpo, falando para todo mundo aquilo que a gente pensa da maneira que a gente pensa, deixar à vontade os pensamentos correrem, né, como se fosse um cavalo no cio, mas a gente não pode se deixar asfixiar ao ponto de não nos abrir, de não termos liberdade. A segunda propensão é a inveja. E aí na inveja a gente vai encarar de novo a tal da comparação. O jardim do vizinho, sabe? É melhor do que o meu? Na verdade, a gente nem quer ser igual a outra pessoa. A gente só não quer que a outra pessoa seja, sabe? Quando a gente tem essa propensão muito instigada, a gente não quer que a outra pessoa seja feliz, seja alguém que evolua, seja alguém que tenha suas conquistas. Isso é muito nocivo, isso é muito negativo, a inveja. Isso me lembra muito um livro de, se não me engano, de Zoe Ventura, A Inveja, que fala dos 7 pecados capitais, uma coleção que saiu há alguns anos, e que isso vem muito nítido, a história do que a gente vai. Eu sinto uma inveja branca, mentira. Ou você admira ou você sente inveja. Inveja de querer ter aquilo que é do outro não pode ser branca. E também não é preta porque sentimento não tem cor. Vamos lá para o terceiro vídeo, porque senão eu vou ficar aqui filosofando como uma maluca. Vamos para a terceira propensão, que é o sadismo. Sentir prazer. O sadismo é sentir prazer na crueldade. Sentir prazer em ser cruel com o outro. Uma espécie de psicopatia. O que me dá prazer é o sofrimento alheio. Porque quando você é sádico, quando você tem suas emoções frias, você não sente remorso nenhum. A quarta propensão é a preguiça, a inércia, a sonolência. O que significa isso? A pessoa não tem vontade, desejo, clamor, ela não se movimenta. A vida fica estática, a vida fica sem emoção, sabe? Ela não tem, como que eu vou dizer? Ela não tem essa questão desse movimento, a busca das conquistas, ela fica inerte, fica parada, como se aquilo ali bastasse, ela fica estática. Procrastina, não tem desejo real pelas coisas. É pouca vontade de sair, de reagir, de tomar a ação da coisa. É como se a energia estática a deixasse propensa a estagnar mesmo, a parar, a ficar nesse estado durante muito tempo, durante muitos momentos. Eu acho que muita gente já passou por isso. Poucas não passaram por isso. Na verdade, para resumir, a pessoa fica sem energia. O quinto é a melancolia.
que também a gente fala que é uma espécie de tristeza poética, sei lá, alguma coisa assim. Acho que a gente artista, né, como no meu caso, escritor, tem essa nostalgia, essa vontade de viver coisas que passadas, de reviver coisas que criamos como se fosse a partir disso a única maneira de ser feliz. O grande problema é que a melancolia, ela parece uma coisa normal e uma coisa até positiva, mas dependendo do grau dessa melancolia, ela pode ser levada a uma depressão ou ser uma depressão. O sexto, ou vício, ou sexta propensão, é o mau humor, a irritação. É quando parece que a pessoa está com o ovo virado, como dizia a vovó. Ela vive meio porco-espinho, ela está sempre, sabe? Parece que ela está armada, se arvorando, tudo está errado e ela é reativa. Eu acho que é isso, as respostas são mais ácidas, né? Ela reativa tudo e a todos. Então a gente tem a pessoa que não se controla emocionalmente, ela tem uma reação exacerbada de tudo, ao que as outras pessoas dizem, ao que as outras pessoas falam, e as outras pessoas veem essas coisas todas com um olhar mais brando, e ela se desgasta emocionalmente, porque isso é o fim do mundo. Ela é governada pela intolerância, né? Acho que é isso. A sétima propensão é a ânsia. Essa ansiedade que se tem por ter tudo, por ter coisas, por conseguir coisa, acumular coisas, conseguir. A gente vê isso através da mídia, que diz o tempo inteiro, compre isso, faça isso, vá a tal lugar, viaje, para ser amado você tem que ser assim, para ser feliz você tem que ser assim, coma em tal restaurante, é uma obsessão pelo mais. A pessoa não produz em nenhum momento gratidão. Ela não consegue verdadeiramente ver aquilo que ela tem. Ela só vê aquilo que lhe falta e muitas vezes não lhe falta nada, né? Isso me lembra de um amigo que me perguntou essa semana, que ele disse que ele está agoniado, que não aguenta mais, que foi o pior momento da vida dele. Enfim, eu entendo, porque com quem ele trabalha é difícil, mas ele ficou olhando para mim, a gente estava numa conversa de vídeo. Ele me disse que eu olho para ele como se estivesse tudo bem. Eu disse, tá tudo bem. E tá tudo bem para você também. Só que você não tá tendo olhar para isso. Você tá tendo olhar para o que te falta. Presta atenção, você tem casa, você tem a tua casa, você tem alimento, você tem trabalho, tua empresa. Se não funciona agora, é porque é um momento que não tá funcionando para muita gente, né? Ele tem uma empresa de turismo, cara. Ele não pode ser uma pessoa, eu falei, só se você for perdulário, né? Não lhe falta um monte de coisa, não lhe faltou afeto, cara, presta atenção. Então você está reclamando por quê? Né? E quem não tem absolutamente nada e está tendo que sobreviver de uma ajuda do governo, que é uma ninharia? Ele e você. Falei, bicho, eu consegui aprender a agradecer cada vez mais e talvez seja isso que esteja lhe faltando. Então é mais ou menos por aí, senão hoje eu estou faladeira demais, né? Mas essa ansiedade de conseguir as coisas e não ter gratidão. O oitavo é a paixão desenfreada, cega. Muitas vezes ela não nos é uma coisa boa, sobretudo quando nos deixamos levar por ela, né? Cegamente. Aquela entrega sem restrição, sem medida, sem pensar em nada senão no momento presente, né? Eu costumo dizer também que nada de mais presta, nem amor. Tudo tem que ter equilíbrio, tudo tem que estar em harmonia. Ser apaixonado não pode ser visto como uma virtude. Nem aquele que é apaixonado pelo tênis Nike, nem o apaixonado pela minissérie, nem apaixonado, sei lá, por outra pessoa. Essa paixão enlouquecedora, ela desequilibra os vítrios, ela se torna uma obsessão, né? O nono é o ódio. A repulsa. Esse é pesado. E também não adianta a gente fingir que a gente não sente raiva, porque esse é o sentimento inerente ao ser humano. Às vezes algumas pessoas têm maior proporção disso, né? Outras em menor, mas todo mundo sente raiva. Todo mundo tem
esse sentimento. De alguma maneira, por alguma coisa, em algum momento, esse sentimento vai aparecer. Ele aparece, mas vai depender do grau, de quanto você sente, de como você trabalha isso. Só que é um sentimento que ele não é justificado. Ele não é justificado porque o ódio, a ira, a raiva nos provoca dores físicas e abrem incalculáveis clareiras em nossa alma, sabe? Buracos em nossa alma. O problema é que a gente se vê sempre como corpo e não como ser de luz e energia. Então a raiva, o ódio, elas vão minar a nossa alma a ponto de fazer com que a gente não enxergue o nosso interior. Não nos reconheçamos verdadeiramente. Mas eu tenho certeza que todos nós sabemos que o controle disso é bem desafiador e que muitas vezes não é possível controlar. O ideal seria que as pessoas pudessem trabalhar a compaixão, a empatia, a sinceridade, a verdade, o amor, né? E aí elas iam trabalhar o mau humor, a raiva e até o medo. Na verdade, nos dias de hoje, a gente aprende que a compaixão e a empatia devem ser nossos guias. E por falar nele, a 10ª propensão é o medo. O medo, na verdade, não é uma coisa horrorosa. Na verdade, ele nos é importante porque ele nos ajuda na sobrevivência. Se a gente estiver, por exemplo, no alto de uma montanha e cismar que a gente tem que se jogar, é o medo que vai impedir esse impulso, né? Esse ímpeto. É o medo de nos machucar, que vai fazer com que a gente repense esse pensamento, essa sensação. O medo também paralisa, muitas vezes, a pessoa, né? O medo, ele nos torna diferentes, mas ele é importante para nos fazer pautar, dosar a nossa manutenção, né? Fazer a proteção e a manutenção. Então, os desequilíbrios dessas propensões do terceiro chakra causam um transtorno enorme em nossas vidas. E, por consequência, causa também um distúrbio na sociedade. Nós não estamos sozinhos, a gente tem que lembrar disso, nós somos uma unidade. Então, acho que todos esses chakras, na verdade, eles existem para a gente se ver quanto humanidade, quanto unidade. A comunidade comum, ser em comum e fazer escolhas certas, é um desafio. Um desafio que precisa ser vivenciado e trabalhado com consciência para poder transmutar todos esses sentimentos. Acredito que seja isso. Namaskar.